Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente começa o nosso primeiro episódio da nossa quarta Dev, né? Toda quarta-feira aí eu vou lançar, né, um episódio pra gente falar sobre desenvolvimento de software, tá bom? A gente vai falar sobre linguagem, sobre curso, sobre carreira, sobre um monte de coisa acerca aí do mundo do desenvolvimento de software, tá bom? É importante você acompanhar aí toda quarta-feira. Então a gente vai começar a falar, né, hoje nosso primeiro episódio, né, com esse título aí bem curioso, né, eu diria, né, cuidado, você pode matar alguém com seu código. E é literalmente, você pode matar alguém mesmo, né, ou causar um grande impacto aí na vida das pessoas, de uma sociedade, de uma cidade, né, de um país, né, de um modo geral. E por que eu quero dizer isso, né? Tá rolando uma série, né, no Netflix, muito interessante, muito bacana, chamada Explicando, né, em português, ou Explained no inglês. E essa série ela é fantástica, ela explica várias coisas, né? Cada episódio fala sobre uma coisa diferente. E se eu não me engano, o quinto episódio da segunda temporada chama Código de Programação, né? E é um episódio sensacional. Ele conta aí um pouquinho da história das linguagens de programação, né? Da onde elas vieram, né? E o que a gente faz com isso. E eu gosto de usar aquela famosa frase, né? Programar nos dá superpoderes, né? A gente tem a capacidade de criar coisas incríveis programando, né? E utilizando as linguagens que a gente usa para conversar com as máquinas, né? Com os computadores. Basicamente, tudo que controla a nossa vida hoje, né? Esse vídeo, o software que faz esse vídeo, a própria câmera, né, o YouTube onde está sendo hospedado o vídeo, a forma como a gente chega até a internet por si só, como a gente faz pagamento, como a gente dirige, né, nossos carros, como a gente é levado de um lugar para o outro num ônibus, num avião. Basicamente toda a nossa vida hoje ela é controlada em algum momento por um software, né? E aí você se pergunta, ué, como é que eu posso matar alguém com meu código, né? Esse vídeo é bem direcionado para você que é desenvolvedor, né, já trabalha na área de desenvolvimento, ou quer entrar na área de desenvolvimento, quer trabalhar com programação, linguagem, ou mesmo não necessariamente trabalhar na área, né, mas usar a programação para alguma coisa aí na sua carreira. Eu estimo aí, inclusive, que futuramente programação e lógica vai ser uma disciplina do primário, e todo mundo vai saber programar futuramente, né? Bem importante. É quase que como falar hoje em dia, né? Ou andar, é algo muito trivial, muito básico, e tudo tende a depender cada vez mais de software, né? Então eu acho que isso vai cada vez ficar muito mais forte nesse mercado de um modo geral. Não necessariamente o mercado, mas ter esse conhecimento vai ser bem importante. E o episódio ele já começa te dando um número bem assustador, na verdade. Em 9 de abril de 2014, né, nós estamos em 2019, então 5 anos atrás, em abril de 2014, o serviço de emergência dos Estados Unidos, né, o 911, né, o 911 lá dos Estados Unidos, o serviço de emergência deles, ele simplesmente parou. Né, nessa noite, desse 9 de abril de 2014, o serviço parou. E rastreando o problema, né, entendendo o que aconteceu, chegaram a uma central, um computador numa central do Colorado, né, numa cidade específica, agora que eu esqueci o nome. Ele tinha parado. Né, e o que aconteceu? Milhões de pessoas, né, aproximadamente aí 11 milhões de pessoas foram afetadas por este problema. Né, 6 mil ligações, se não me engano, pararam de ser encaminhadas, né, e reencaminhadas aí, por questão do software que controlava as ligações que recebiam, né, as ligações entrantes aí. Então houve uma falha. E qual que é o perigo aqui, né? Após investigarem, rastrearem o problema e entenderem, não havia um bug no código, né? Para quem já conhece o termo, está meio familiarizado aí, não houve um erro, né? Uma falha catastrófica no código, no software que falhou e aconteceu esse problema. Não. O software se comportou exatamente como ele deveria se comportar, ou pior, exatamente como ele foi programado para. Né? Então foi uma falha de lógica, foi uma falha do programador. E olha, veja, né? Estamos falando de 2014. Há 5 anos atrás já tinha orientação a objetos, já tinha muita coisa que a gente usa hoje e ainda é utilizado. Né? Não estamos falando de tecnologia antiga não, né? De limitação técnica. A gente está falando de falha de lógica, falha de programação mesmo. Né? E aí a gente vai entrar num detalhe um pouquinho pior agora, né? Por que eu digo que você pode matar alguém? Mas a questão era, houve uma falha de programação, né, uma falha de lógica mesmo, e o programador ele tinha colocado um limite para as ligações. Né, eu estou imaginando aqui, bem grosso modo, né, ele criou lá uma array, uma lista
algo do tipo, na linguagem lá do software. No episódio não conta que linguagem que era, tecnologia que era, mas nesse caso é irrelevante, né? Ou seja, C Sharp, Java, C++, C, enfim, né? Tanto faz. Mas tinha um limite lá na linguagem de ligações. Então eu estou imaginando que um array com tamanho pré-definido lá, uma lista pré-definida com tamanho pré-definido, que o programador imaginou que nunca atingiria esse limite. Né? Então ele colocou esse limite na linguagem mesmo, no próprio código, na lógica ali do software que fazia o encaminhamento das ligações, onde nesse dia, né, nessa noite, atingiu o limite. Né? E aí acabou que 11 milhões de pessoas foram afetadas e não conseguiu, por 6 horas, né? Então ficou 6 horas com esse problema. Então 11 milhões de pessoas aí, né, afetadas, 6 mil ligações não conseguiram ser completadas ou encaminhadas, né, no caso do serviço de emergência. E se você pegar aí 6 mil emergências, né, num país como Estados Unidos, Brasil, qualquer país que seja, né, pode ter emergências de todo tipo. Né, desde um bebê engasgado, né, que a simples ligação para o 91 ali salvaria a vida, né, com instruções ali para desentalar, né, e tal, desde até um pequeno incêndio, né, um começo de infarto, derrame, cara, sei lá, né, mas são aí muitas emergências que deixaram de ser atendidas. Né, se a gente pensar que no pior caso, que essas 6 mil emergências eram de fato emergências, né, às vezes a pessoa liga porque, meu botijão de gás começou a vazar, o que eu faço? Cara, deixa ele vazar aí na garagem, né, estando aberto, que não vai ter problema nenhum. Né? Agora, meu bebê engasgou. Cara, se você não conseguiu desengasgar, infelizmente houve um óbito aí. Né? Então, se a gente pensar no pior cenário, foram 6 mil ligações, 6 mil emergências que não foram atendidas. Então, 6 mil mortes, né? Se a gente pensar num cenário bom, uma pessoa por ligação. Mas podia ser uma emergência afetando mais pessoas, né? Então, assim, foi uma catástrofe, né? Isso foi bem crítico, né? Isso é bem crítico. E por que eu digo que você que está assistindo esse vídeo, né? Você que é programador, ou quer trabalhar com programação, ou quer trabalhar com desenvolvimento, seja responsável, né? Eu imagino, né, e quero crer que o programador que fez esse código, né, essa instrução específica para ter esse limite de ligações, ele imaginou que nunca atingiria esse limite. Mas não que ele pensou, quando chegar esse limite, todas as pessoas que se fodam, todas as pessoas que morram, né? Sabe lá o que vai acontecer. Eu acho que ele não pensou nisso, foi uma falha de lógica mesmo e acabou acontecendo. E o que é pior, né? Você pode pensar assim, Cássio, mas eu trabalho aqui na empresa ABC, né? A empresa aqui de e-commerce, e a gente vende bosta em lata, né? Hoje eu assisti um episódio do Shark Tank Brasil, que fala um empreendedor, ele vai oferecer bosta em lata, né? Que nada mais é do que adubo, né? Para as plantas e tal, e ele vende esse produto, né? Então, cara, você tem um e-commerce aí que vende bosta em lata. Tá? Nada contra, né? Nada de errado com vender bosta em lata, é verdade, depois vocês procurem aí, tem o site e tudo. Quem quiser, não usei, mas deve ser um produto adequado, né? De qualidade. Mas o e-commerce do bosta em lata tá fora do ar. Né? Então a pessoa não conseguiu fazer aquela compra, não conseguiu chegar aquele produto naquele dia, naquela época. Né? Um impacto aí bem relativamente baixo, né? Vamos dizer assim. Né? Nada de ruim aconteceu. Agora você trabalha ou um outro exemplo, né, mais esdrúxulo, você trabalha numa empresa de aplicativo, né, chat, né, você posta fotos, né, o aplicativo cria filtros e efeitos aí, é um aplicativo de entretenimento, tá bom? Então, por alguma falha de programação, o aplicativo ele abre e a pessoa sobe uma foto e ele fecha, né? Qual que é o impacto disso? Quase que zero, né? Impacto negativo aí para a marca, para o aplicativo, para venda, para anúncio, né, enfim. Mas não pôs nada em risco, não pôs ninguém em risco. Né? Agora vamos levar um pouquinho na viagem, né? Eu gosto de viajar nas coisas, né? Eu trabalho na CVC, no grupo CVC Corp, né? Quem não conhece a CVC, sem propaganda assim nada, mas a CVC vende passagem aérea, vende hotel, vende viagens, né? E imagina que, hoje eu não trabalho mais no time de desenvolvimento, né? Eu estou no time de segurança, mas imagine que um programador cometeu um erro lá e alguém não conseguiu comprar uma passagem, né? Uma passagem aérea. Pode ser uma passagem de lazer, de férias, pode ser uma passagem de negócios, numa reunião de trabalho de urgência, pode ser uma passagem a uma pessoa que perdeu um ente querido longe, né, e está indo pro velório, né, pode ser uma passagem para alguém que está indo para um encontro, né, conhecer alguém na internet, está indo para um encontro, né, enfim, as pessoas compram passagens para viajar para os mais variados motivos. E por algum motivo a pessoa não conseguiu comprar aquela passagem. Teve uma falha que cancelou a reserva, né? N problemas podem acontecer. Então, qual que é o impacto nessa vida dessa pessoa, né? Lógico, depende muito do cenário, né? O
cara ele pode estar indo... Eu gosto de viajar, então imagina que você ia viajar no dia 1, mas teve um problema, você conseguiu comprar... A passagem foi pro dia 2. Né? E aí no dia 2 você viajou, teu avião sofreu um acidente, sofreu um acidente no trânsito e morreu. Né? Eu gosto não gosto que as pessoas morram, eu gosto dessa viagem, né? Então no dia 1 você ia viajar e ia estar tudo bem, mas acabou viajando no dia 2 e morreu. Né? Pode parecer, porra, mas como é que vai prever isso? Não tem que prever. Eu acho que você tem que ser responsável todo o tempo. O teu código ele tem que estar... Se você lidar com código, você lidar com os mais variados negócios, né? Você tem que saber a responsabilidade que o seu código está sendo aplicado, né? Para que você está desenvolvendo aquilo? É o serviço de encaminhamento de chamadas de emergência da polícia, né? Do bombeiro dos Estados Unidos. É um e-commerce que vende bosta em lata, né? Ou é um e-commerce que vende passagem. Ou pior, você está desenvolvendo software. Pior não, né? Ou melhor, depende. Mas você está desenvolvendo software para um aparelho aí que mede, aparelho de UTI, que mede a pressão, né? Que mede a pressão cardíaca, a frequência cardíaca, né? Nível de insulina no sangue, né? Enfim. E tem uma falha nesse software e você pode causar a morte de alguém, né? Era para avisar a hora que a pressão da pessoa subisse, era para disparar um alerta pro médico, né? E a pressão subiu, não disparou alerta, a pessoa morreu, veio a óbito aí. Então é por isso que você pode matar alguém com o seu código. Esse tempo de carreira, né, 17 empresas que eu trabalhei desde empresas do nicho financeiro, banco, até agora empresas de turismo, empresas de logística, variados nichos de negócio. E se eu parar para pensar, quase que nenhum deles era tão crítico. Né? Crítico assim, diretamente eu tô lidando com vidas, né? Ah, o software falhou, morreu alguém. Não. Mas o impacto secundário talvez fosse isso, né? Eu trabalhei em bancos, né? Então imagina que a pessoa não conseguiu fazer o saque, não conseguiu fazer a transferência, por N motivos que seja. Qual o impacto que isso pode trazer na vida da pessoa? Se foi por uma falha que eu criei no código, um bug, né? Uma falha lógica de um pensamento meu, um erro meu, né? É lógico que você também vai pensar, porra, Cássio, eu tenho que pensar em tudo, né? Quando eu estou desenvolvendo. Cara, eu venho de uma época onde a gente tinha que desenvolver, as ideias não eram tão, né, inteligentes como são hoje. Os frameworks não abstraíam tantas coisas igual abstraem hoje, né? A gente evolui cada vez mais. Então você tinha que cada vez mais pensar em toda a lógica, em todas as possibilidades do teu software. O pessoal que programa uma geração antes da minha, né, precisava pensar mais ainda, lá no C, lá no Pascal, lá no Assembly, né? Cada vez você tinha que escrever mais, programar mais, pensar mais em todas as possibilidades para o seu código cobrir tudo aquilo. Hoje os frameworks já ajudam muito nesse sentido, a própria IDE, né, enfim, o ambiente de desenvolvimento ajuda muito, as linguagens abstraem muita coisa, né. Então, algumas coisas a gente deixou de se preocupar, né, mas com a lógica, de certo modo, não, a gente está falando de um problema grave, mas muito grave, em 2014, gente, 2014, vamos supor que tenha sido, eu vim do mundo do C Sharp, né, então vamos imaginar que esse código seja C Sharp, Java que seja, né, sem trazer aquela velha rixa idiota aí de eu gosto do Java, eu gosto do C Sharp, eu gosto do JavaScript. Cara, tecnologias estão aí para se complementar, mas o ponto é uma falha grave de programação, de pensamento ali, de porra, vai que atinge o limite de ligações, né? O cara não pensou nisso, né? Sei lá, por qual motivo também ele pôs o tal do if lá, ou limite no array, né? Tô imaginando aqui. Não sei, cara. Mas assim, quando você está lidando com algo crítico, nesse caso específico, pensa um pouco mais, né? Chama um colega para tirar uma dúvida, fazer um brainstorm ali daquele trecho de código, daquele software que está subindo, né? A gente vai começar a falar de conteúdos mais técnicos aqui, né? Eu vou te mostrar como programar, como fazer algumas coisas, né? Com algumas linguagens, né? Python, por exemplo, que está bem alta, né? O próprio C Sharp que eu gosto muito, alguns exemplos Java também, JavaScript, X, né? A gente vai mexer com bastante coisa aqui. Mas acho que a responsabilidade tem que estar acima de tudo. Né? Eu tive um professor na faculdade, ele trabalhou em sistemas embarcados, mas tinha um outro nome, um nome mais específico. Eu sei que a empresa que ele prestava serviço desenvolvia trechos de software, trechos de código que executavam em tanques de guerra no Afeganistão, tanques de guerra que era importado e tudo mais. Né? Eu nunca vi, nunca vi um tipo de código desse, né? O que o código faz, enfim, mas eu imagino que o código devia, né, controlar ali as armas do tanque, né, o próprio funcionamento do tanque de guerra de um modo geral. E motivo A ou B, o tanque de guerra tem que funcionar, né, quando precisa. Você apertou o botão lá, imagino eu que tem que disparar o míssil, imagino eu que tem que abrir a porta pro cara sair de dentro, né. N funcionalidades, não, se a gente pensar num carro, dá na mesma. E imagina a falha, né, catastrófica que podia ser isso, né. Assim como nos carros autônomos, né, independente de carro autônomo, o carro do dia a dia que a gente tem hoje,
tem injeção eletrônica, né? Tem um monte de computador de bordo, já tem muita coisa controlada por software. Então qualquer falha ali pode ser catastrófica, ela pode falhar o freio, a aceleração, né? Uma visão ali para você, um sensor, alguma coisa, que vai trazer um dano ali, um risco direto à vida, né? Então é muito importante você estar acima, né, da tua arrogância, muitas vezes, né, de é só isso, tá certo, a linguagem resolve, não vai estourar a memória, nunca, né, a famosa nunca, o famoso nunca diga nunca, né, nunca vai estourar esse limite, nunca vai chegar lá. Cara, eu ouvi tantos nuncas na minha vida, não, faz assim que nunca vai, mas assim, na semana seguinte o nunca acontecia, o nunca chegava, né. O último que eu passei há um tempo atrás era nunca vai estourar o limite do inteiro aí nos IDs, né, no gerador automático de IDs. Mas dito e feito, lançou o produto, foi sucesso e estourou. Né, a discussão era de tipagem de dados, se usava um big int, um int, né? Daí a gente vai discutir isso depois em outros assuntos mais técnicos, tá? Esse é um episódio bem introdutório pra gente começar a falar de desenvolvimento de software, mas desenvolvimento de software vai além do código, né? Vai além daquele cursinho que você faz o Hello World ali no Python em 1 minuto, em 2 minutos, C Sharp em 2, 3 minutos, Java 10 minutos, não zoando, Java dá pra você fazer no mesmo tempo. Mas a questão é essa, cara, não é... É simples, né? Fazer as coisas, aprender a desenvolvimento é fácil, é muito fácil. Né? É como a gente aprender hoje que a gente sabe falar, né, o português, né, falando aqui do Brasil, a gente sabe falar português. Para você aprender espanhol, inglês, é mais simples, né, mais rápido. Obviamente a gente consegue lembrar, mas quando a gente era criança, bebê, talvez fosse muito difícil aprender a falar, né? A gente não consegue ter mensurar essa dificuldade, né? Ao mesmo tempo, as crianças aprendem mais rápido, mais fácil, né? Então aprender a programar, né, aprender uma linguagem de programação é muito simples. Aprender lógica, né, que as coisas têm que ser executadas no passo a passo, aí é um pouquinho mais complicado. Mas a responsabilidade de lidar com coisas críticas é muito grande, né? Para quem ligando um pouquinho com o mundo de segurança, né, um dos maiores vírus da história aí foi o Stuxnet. Depois a gente faz um episódio lá no Application Security de sábado, né, só para falar só disso, por exemplo. Mas o Stuxnet ele foi um software, né, um vírus, era um software, um malware, que causava falha, né, na usina de enriquecimento de urânio lá no Irã. E, qual que era a intenção desse vírus, desse software? Era fazer a usina explodir. E uma usina nuclear explodir significa uma puta explosão. Significa muitas mortes, muito impacto crítico. Imagina se você apertar o interruptorzinho da sua energia e a sua energia não funcionar, a sua luz não funcionar. E aí você vai pensar, tá sem energia aqui, né? Só, daqui a pouco volta. Pode ter sido uma falha no software lá da empresa de fornecedor de energia da sua cidade. Percebe? Pode ter sido uma falha, né? Você apertou aí, abriu a torneira para sair água e não tem água. Pode ter sido uma falha no software. É tudo controlado por software. Sistema crítico é tudo controlado por software. Imagina eu aqui em São Paulo, né? Imagina horário de pico, né? 6 da tarde, todos os semáforos da cidade são desligados, né? Ou alguns principais pontos da cidade são desligados os semáforos, né? Você acha que tem uma pessoa dentro do poste apertando o botão verde, amarelo, vermelho? Não, cara, é software, é tudo automático. Então a falha de energia já teria causado um dano maior, né? Mas imagina uma falha no software que coloca todos os semáforos verdes, por exemplo, né? Ou não uma falha, né? Mas talvez uma causa intencional, né? Ligando um pouquinho com segurança, não adianta. Eu não consigo não falar de segurança. Então perceba, né? A responsabilidade que a gente tem sobre isso é muito grande. E o que eu queria trazer para vocês hoje era exatamente isso, né? Exatamente essa preocupação do que, eu quero aprender software, eu quero aprender segurança, eu quero aprender programação. Cara, é tudo fácil, eu quero aprender a dirigir. Aprender a dirigir é fácil, aprender a andar de bicicleta é fácil. Só que qual o risco tudo isso traz, né? Mas a gente começa a pensar nesse tipo de coisa, a gente dá pra viajar, né? Que louco isso, né? Qual o risco um simples código de programação, um site banal pode trazer para alguém? O cara não conseguiu comprar aqui um produto X no meu e-commerce. Tá, ele não conseguiu comprar, o produto não chegou no dia, era um produto aí, sei lá, um remédio, né? Uma farmácia aí, online. Sei lá, cara. O cara pediu a pizza aqui no iFood, né? No aplicativo de comida, ele pediu aqui a comida e a comida não chegou. Ele vai morrer de fome? Não. Né? Não é uma refeição que o cara vai morrer de fome.
Mas qual impacto tudo isso pode trazer? Um simples código, um simples aplicativo, um simples software, né, que foi desenvolvido por você, por mim, né? O que a gente traz de impacto na sociedade como um todo, né? E qual a responsabilidade a gente tem nisso? E além da responsabilidade, né? Qual a responsabilidade as empresas que a gente trabalha têm nisso? Né? A gente produz código para algumas empresas ou para nós mesmos, para sites nossos, mas qual a responsabilidade social, né, tem isso? Como é fiscalizado tudo isso? Né? Existe a lei do código? O código tem que estar assim, 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 assado? Se tem, eu não conheço, né? Tem boas práticas, né? Tem várias questões de comunidade e tal, mas não existe lei do código, né? Que o código tem que passar por testes, etc, para poder funcionar, vender, né, etc. Não existe isso. Hoje, em muito pouco tempo, você desenvolve um código, um software qualquer, está na internet, está vendendo, né? Ou pior, você desenvolve um código open source, uma biblioteca, que outras empresas vão utilizar aquele trecho de código seu para facilitar alguma coisa para elas. Aquele trecho de código pode ser malicioso, propositalmente. Ou aquele trecho de código pode ter uma falha que você não pensou, que uma outra empresa iria utilizar e causou uma falha naquela empresa. E aquela empresa pode ser crítica. O negócio dela pode ser crítico e a tua biblioteca aqui de JavaScript que pinta a tela, que faz o ponteiro do mouse mudar, sei lá, causou um bug, uma falha lá no cara crítico que vende um produto, que presta um serviço crítico, né, e ficou fora do ar, ficou indisponível, né. Então, acho que a mensagem nesse primeiro episódio aqui da nossa quarta dev, né, o quarto desenvolvimento, era falar da responsabilidade que a gente tem no nosso código, né, a responsabilidade de produção do código, a responsabilidade de pensar naquele algoritmo, na melhor performance, né, na melhor execução, na melhor escrita mesmo do código, para ficar fácil para outras pessoas ler aquele código. Eu leio o código meu hoje do passado, nossa, dá até medo. Né? E a cada dia que eu escrevo código eu tento melhorar e tento cada vez mais tornar um código mais limpo. Como hoje eu não trabalho especificamente com desenvolvimento, os códigos que eu desenvolvo são para mim, né? São ferramentas para automatizar uma coisa ou outra, então eu mesmo vou ler o código. Então talvez eu nem me preocupe tanto com alguns padrões de leitura e de escrita, mas performance sim, porque quanto mais rápido ele executar o que eu preciso, melhor, né? Porque eu sou preguiçoso, então se eu pudesse fazer código para fazer tudo para mim, eu faria, né? Mas puxando um gancho aí, pra quem gosta de séries e tal, assistam Black Mirror, né? Se você não assistiu ainda, se você já conhece, já ouviu falar. Ah, mas é uma viagem, é uma loucura, é tudo ficção, nada existe. A ideia do autor, né, a ideia do escritor lá é algo bem futurista mesmo. E será que é tão futuro assim? Tudo bem, tem episódio ali que é muito viagem, né? Mas imagina, né, o impacto de tanta tecnologia no futuro, né, na sociedade. Se hoje a gente já tem problemas como esse, né? Parou o serviço de emergência dos Estados Unidos por causa de uma simples limitação no código. Então várias pessoas foram afetadas por isso. Imagine no futuro, quando a tecnologia controlar muito mais coisas do que já controla hoje. Olha que já controla, eu falei que controlava tudo a nossa vida, né? Quase tudo, né? Provavelmente é controlado por software de alguma maneira. Tá bom, galera? Então, esse foi a nossa quarta dev de hoje, né? Nosso primeiro episódio aí. Continua acompanhando toda quarta-feira um episódio novo pra gente falar sobre desenvolvimento de software, tá bom? Pra quem não acompanhou os outros episódios, aliás, os outros canais, né? Os outros programas, tem a Terça Forense, que foi ontem, né? E a Carreira de Segunda, né? Que foi na segunda-feira. Então, continua acompanhando os programas semanais aí, diários e semanais, né? Que a gente vai estar divulgando aqui no canal. E é isso, o recado era esse. Tenha responsabilidade com seus códigos, escreva o código bonitinho, nem sempre é você que vai ler. Cuidado com limitação de código, né, com ifs em demasia, né, estrutura de decisão torna o seu código mais lento. Cuidado aí com o código que você escreve, tá bom? Um beijo, um abraço, valeu!